Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube. Nesse domingo eu queria falar sobre a situação do Neymar, porque muito tem se dito aí que o jogador já estaria pensando numa renovação de contrato com o Santos, que o Santos também já estaria pensando em ampliar o acordo com o Neymar até pelo menos a Copa do Mundo. Enfim, vamos falar sobre isso, porque o Ricardinho Martins falou sobre o assunto foi no canal dele. E o Diário do Peixe traz uma notícia nesse domingo também a respeito do assunto, tá? Queria conversar com vocês, eu tenho novidades sobre isso, tá? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal, dê um like e ative o sininho. Vocês sabem que isso é importante, não sabe? Então, por que não se inscreveu ainda? Se você não se inscreveu, mas eu tenho certeza que sim, porque vocês que estão aqui comigo são fiéis. Eu agradeço demais. Gente, é o seguinte... A gente tem topado com essas matérias, né? Que nem, por exemplo, essa do Diário do Peixe. Neymar quer ficar no Santos e aguarda projeto do clube pela renovação. Tá? O Ricardinho disse que o Neymar, que o Santos já estaria pensando na ampliação do contrato com o Neymar. Bom, eu também fui atrás, né? Porque a gente tem nossas fontes. E eu fui atrás dessa história toda, dessa informação. E o que é que eu obtive? A pessoa aqui com quem eu conversei chegou para mim e falou assim: Sormani, desde o dia que o Neymar disse sim para o Santos, a gente já está pensando na ampliação desse contrato. Desde esse dia. Desde esse dia, o Santos já está atrás da renovação do acordo com o Neymar. Isso não começou ontem ou anteontem. Isso começou desde o primeiro dia que ele disse sim, fico no Santos até 30 de junho deste ano. E a partir disso, que essa pessoa chegou para mim e falou o seguinte: Sormani, até contei para vocês isso na época, eu falei de novo com essa mesma pessoa, Sormani, o importante é o Neymar botar o pé aqui, não importa que é por 6 meses, ele colocando o pé na Vila Belmiro, ele colocando a camisa do Santos no corpo, o Santos já tem algo concreto em mãos, que é o Neymar no clube. Aí você vai atrás de patrocínio, você vai atrás disso, você vai atrás daquilo. O importante era ele chegar. Ele disse sim, o Santos nunca disse, só até a metade do ano não interessa, porque a temporada termina agora, a temporada chega na metade, agora em junho, quando o contrato dele com o Santos termina. E renovando esse contrato, em fazendo esse contrato com o Santos até 30 de junho, qual era o único campeonato que ele ia disputar? O Campeonato Paulista. Porque o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que são duas competições que o Santos joga nesse ano 2025, ele não vai poder cumprir toda, porque a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro terminam no final do ano. E o contrato dele com o Santos é até 30 de junho. Mas o Santos não se importou com isso. Não chegou naquela, Neymar, vá até o final do ano, porque se não for até o final do ano, não interessa. Não interessa pra gente, a gente vai ter você até a metade do ano, como é que vai fazer o resto do ano? Você não vai estar aqui? O Santos nunca disse não para isso. O Santos nunca se importou com essa data de 30 de junho. Porque o que o Santos queria naquele momento era o sim do Neymar. E o sim do Neymar estava condicionado a isso, um contrato até 30 de junho. Ponto. Por que esse contrato é até 30 de junho? Aí começaram as especulações. O contrato é até 30 de junho, porque ele quer ver como é que ele vai se adaptar de novo no futebol brasileiro. O contrato é até 30 de junho, porque ele quer saber se o futebol brasileiro está organizado de modo que ele possa jogar aqui. O contrato é até 30 de junho, porque ele se recupera no Santos e depois vai buscar o mercado europeu. O contrato é até 30 de junho, porque ele sonha em voltar ao Barcelona. Aí começou um monte de especulação e um monte de teorias a respeito desse contrato até 30 de junho. Bom, o que eu apurei? O que eu apurei, e não foi apenas com uma pessoa, não. Não foi apenas com uma fonte. O que eu apurei é o seguinte, que esse contrato vai até 30 de junho porque o Neymar condiciona a permanência dele no Santos ao Santos se transformar numa SAF. E isso, na verdade, não é nem o Neymar, é o pai do Neymar. Porque, a vinda do Neymar para o Santos teve muito mais a ver com o pai do Neymar do que o próprio Neymar. Os dois, claro, queriam. O Neymar também. Mas o Neymar estava ali dividido, etc e tal. Pai, o que eu faço? E o pai dele foi lá, filho, é o Santos.
Filho, é sua casa. Lá você vai se recuperar. Filho, você vai ter o carinho da torcida. Filho, você vai ter o carinho de mais da metade da população brasileira. Muito mais da metade. Porque os haters são alguns, nem todos. Alguns existem, tá? Mas a maioria gosta dele. É só ver a recepção do Neymar, onde ele passa, gente. Nunca ninguém jogou um ovo nele. Nunca ninguém jogou um copo com água nele. Nunca jogou. Onde ele vai, onde ele passa, onde ele está, ele é recebido com muito carinho. Entendeu? Então, o pai do Neymar disse tudo isso para ele na época. Tudo isso para ele. Volta. Aí o Neymar foi se convencendo. Foi o pai do Neymar que começou a fazer a cabeça do Neymar para ele voltar para o Santos. Claro que ele não ia fazer a cabeça do Neymar para voltar para o Santos, para voltar a jogar em qualquer clube, se fosse um clube que o Neymar não queria jogar. Óbvio que sim. Jamais, óbvio que ele não faria isso. O Neymar tem um carinho, ele é torcedor do Santos. Todo mundo sabe disso. O carinho que ele tem pelo Santos é uma coisa que nos orgulha a nós, santistas. Pô, se todo mundo pensasse assim, já pensou se o Gabriel Barbosa pensasse assim, tivesse esse mesmo sentimento, hoje ele seria o camisa 9 do Santos e não do Cruzeiro. Mas ainda bem que ele tá lá porque nós temos o Tiquinho e não faz falta nenhuma. Aliás, hoje eu prefiro o Tiquinho. Bom, então tudo isso foi engendrado, tudo isso foi arquitetado, tudo isso foi planejado, tudo isso foi construído basicamente em cima do pai do Neymar. E o pai do Neymar, nessas tratativas com o Marcelo Teixeira, ele colocou isso. Falou assim, olha, gente, o Santos do jeito que tá, não dá. Não dá. O Santos está caindo aos pedaços. Gente, quem vai na Vila Belmiro vê isso. Quem vai assistir os jogos constata e fala sobre isso. Se espanta com a situação do Santos. O Santos não tinha um camarote. O Santos não tinha um camarote para atender o Neymar. O que o Santos fez? Uma parte daquele vão central, né? Tem a parte de cima da torcida, o central e tem a parte de baixo. A parte daquele vão central atrás do gol, o Santos cedeu ao Neymar. O Neymar, pai, fez ali a reforma. Fez ali um camarote para ele, para os amigos, para a família. Fez ali, porque o Santos não tinha um camarote para oferecer para o Neymar. Porque aqueles camarotes que tem ali em cima, onde o Neymar assistiu o jogo contra o Corinthians, a gente viu, etc e tal, são camarotes modestos, humildes, gente. Eu conheço camarote de estádio de futebol. Eu conheço camarote de ginásio da NBA. Eu conheço essas coisas. E conheço os camarotes do Santos. Os camarotes do Santos são medíocres. Eles não têm banheiro. Eles não têm uma cozinha. Decentes. Então, tudo isso assustou o pai do Neymar no primeiro momento. E ele conversou com o Marcelo Teixeira e condicionou a permanência do Neymar a reformas na estrutura do Santos. Tanto é que ele, Neymar, pai, está fazendo isso. Aonde? Na Vila Belmiro. Mas, senhor, mas na Vila não vai cair. Aí entra a outra parte. Vocês viram, o pai do Neymar em nenhum momento fala da Vila Belmiro ser reformada. Sempre que ele se manifesta sobre o assunto, ele fala sobre um novo estádio para o Santos, não uma nova Vila Belmiro, não uma Vila Belmiro reformada. Tanto que já apareceu esse projeto lá de Cubatão, falou-se também que ele estaria atrás de um projeto de um terreno lá em Praia Grande, próximo do instituto dele, e por aí vai. Por que ele quer algo assim? Gente, a Vila Belmiro, o terreno é muito pequeno. Muito pequeno. Vocês se conhecem outros estados, não só no Brasil, mas no mundo, sabe que a Vila Belmiro é muito pequenininha. Vai fazer uma reforma ali, é como colocar um elefante numa gaiola. Não dá, é muito difícil, você não consegue colocar. É impossível. Como é que faz fazer uma reforma dessa ali naquele lugar? O máximo que o Santos consegue atingir ali é um estádio para 32 mil pessoas. E hoje em dia a gente está vendo os times de futebol falando em estádio de 50, 60, 70 mil pessoas. Ah, senhor, mas no Santos não vai ninguém. Conversa. Vocês viram, semana passada acabou de sair uma pesquisa aí. Acabou de sair uma pesquisa. O Santos tem quase 8 milhões de torcedores. E você não precisa ter um estádio para 8 milhões, até porque não existe no mundo um estádio para 8 milhões de pessoas. O estádio, o Maracanã, por exemplo, o Flamengo, por exemplo, quer construir um estádio maior, claro, tem uma grande torcida aqui e ela é assídua aos jogos.
Mas a torcida do Santos não é tão assídua assim, porque primeiro, a Vila Belmiro não dá, cara. Você não acha ingresso. Eu vejo a agonia de torcedores santistas, amigos, que eu encontro aqui e ali, vem puxar uma conversa. Senhor, mano, eu não consigo ver jogo do Santos. Pô, não dá, Vila Belmiro não dá, eu não consigo, pá. Então, o que o pai do Neymar quer? Que o Santos construa um estádio fora da Vila Belmiro. E a Vila Belmiro fique lá como uma espécie de museu, de um templo sagrado, onde jogou o Pelé, e não vai ser derrubada jamais. O meu amigo Henrique Farinha, ele fala o seguinte, não dá para ter esse projeto, manter 2 estádios, o Santos não consegue. Se for SAF, consegue. Se for SAF, consegue. Porque SAF tem dinheiro. Entendeu? Se for SAF, um grupo forte, aí eu já vi até a gente se manifestando aqui nos comentários aqui desse meu canal no YouTube. Ah, senhor Mani, te desafio a dizer que aquele grupo árabe, o PIF ou PIF, tem apresentado uma proposta para o Santos. Eu nunca disse isso. Disse que pode ser que tenha. Mas o que é fato é que há a possibilidade e o pai do Neymar trabalha no sentido de intermediar a compra do Santos para pelo grupo da Arábia Saudita. Isso é fato. Isso é informação. Isso é informação. Entendeu? Então, meus amigos, se o Santos virar uma SAF, se ele tiver a injeção de um dinheiro que vem de fora, do mundo árabe, por exemplo, vai entrar muita grana, porque 2 bilhões de reais para esses caras, 2 bilhões de reais para esses caras, não é nada. Tá, 300 e poucos milhões de dólares, isso para isso não é nada. Não é nada. E com 2 bilhões de reais, você faz um estádio, você melhora o que precisa ser melhorado, o CT do Santos, por exemplo, que precisa ser melhorado, e mantém 2 estádios sem problema nenhum. Esses caras, faz cócega neles. Imagina quanto que custa manter a Vila Belmiro por mês, gente. Não custa muito caro. Para um grupo árabe, imagina, eles tiram isso da urina. Entendeu? E nessa matéria do Diário do Peixe, assinada pelo, deixa eu ver aqui, está assinada pelo Lucas Barros, está dizendo ali, a negociação entre Santos, Neymar, pai do Neymar, né, envolve não apenas a permanência do camisa 10, mas um projeto maior para o clube. Neymar deseja um time competitivo, capaz de disputar títulos. Claro, ele tem sede por conquistas, né? Todo grande atleta tem, então ele quer isso, óbvio. Enquanto seu pai, que participou da volta do jogador, participou não, ele foi, aí é uma opinião minha, tá? Ele foi chave, ele foi fundamental. E essa informação é uma terceira pessoa que me deu. Tá? Nisso tudo que eu estou comentando com vocês, eu conversei com 3 pessoas. E essa terceira pessoa que me falou isso. Senhor Mani, o pai do Neymar foi fundamental para a volta dele. Bom, enquanto o seu pai, que participou da volta do jogador ao Santos, acompanha as tratativas e quer fazer parte do planejamento do clube. O que é o planejamento do clube? Tudo isso aí. A construção de um novo estádio, a modernização do CT e por aí vai. Ele, o pai do Neymar, né, pretende atuar diretamente no projeto, que inclui melhorias estruturais, como um estádio maior, que não é a reforma na Vila Belmiro, e um CT mais moderno. Isso dá para ser feito lá onde está o CT do Santos. Além de reforços vindos da Europa e jovens promessas do mercado sul-americano. Então, gente, é isso que eu estou falando para vocês. Eu peguei essa informação com 2 pessoas e elas falaram para mim a mesma coisa. O pai do Neymar e o Neymar querem que o Santos se torne uma SAF. Para quê? Porque uma SAF é capaz de atender a todos os desejos, desejos que o Neymar tem na cabeça, na mente, o pai dele, para que o Santos tenha reforços. Imagina, o Santos começa a construir um estádio. O Santos começa a investir no time de futebol. Tudo isso aí seduz ainda mais o jogador. Fala, caramba, ele tem 37 anos, gente. Tem 37 anos. O Rincon
tem quase 38. Tá jogando no Santos. Quanto tempo vai demorar para construir o estádio se ele começar a ser levantado na semana que vem? Semana que vem não é impossível. No fim do ano. Vocês viram quanto tempo o pai do Neymar demorou para reformar o vestiário do Santos? Vocês viram quanto tempo o pai do Neymar demorou para reformar o CT Rei Pelé? Aquela parte onde ele precisava reformar? Vocês viram quanto tempo demorou para o pai do Neymar fazer o camarote dele atrás do gol? Aquele gol lá do lado direito, para quem está olhando pela televisão? Vocês viram quanto tempo demorou para o pai do Neymar fazer as melhorias no CT dos meninos da Vila? Coisa que se deixasse na mão de gente que trabalham normalmente no dia a dia, nesse status quo brasileiro, demoraria 6 meses. Demorou 10 dias, gente. 10 dias. E essa história de que para levantar o estádio vai demorar 4 anos, conversa. O esquema bem montado, com dinheiro, bem organizado, bem acompanhado, tem que ser olhado de perto todos os dias. O estádio desse aí levanta com 2 anos, no máximo. No máximo. Porque você faz uma frente-tarefa gigantesca para fazer esse estádio ficar pronto num curtíssimo espaço de tempo. Porque aqui no Brasil que é assim, você vai levantar uma casa, demora 3 anos. Você vai fazer uma reforma numa ponte, demora 6 meses. Quando é só fazer uma reforminha, para pintar, 15 dias resolveria. Aqui que tudo atrasa. Essa morosidade em todos os setores aqui no Brasil, isso é algo particularmente nosso. Eu me lembro uma vez que um médico, amigo, foi fazer uma residência em Toronto, no Canadá. Ele pegou e se mudou para lá, levou toda a família, a mulher, tinha 3 filhos, foi para lá, e aí alugou um apartamento e em frente ao apartamento dele começaram a fazer uma obra na rua. Essas obras que a gente vê aí, de troca de tubulação, foi feito. Aí a mulher dele, que também é minha amiga da minha mulher, falou assim, gente do céu, nós vamos ficar aqui 6 meses, vai ser o tempo que nós vamos ficar aqui, essa obra vai ficar em frente de casa e vai causar um transtorno danado pra gente. Demorou 15 dias. Aqui no Brasil teria demorado 6 meses que ele imaginou, ou mais. Entendeu? Então, não se espantem com isso. Dá para levantar o estádio num curto espaço de tempo, desde que haja dinheiro, desde que haja intervenção das pessoas que estão acompanhando a melhora, e desde que quem esteja mexendo com tudo isso tenha vontade de que esse estádio fique pronto rapidamente. Entendeu? Dá para fazer. Precisa de grana. Só gestão profissional, como falou Marcelo Teixeira, não adianta. Gestão profissional tem que haver em todos os lugares. Isso não é mérito. Isso não é uma carta que você vai colocar na mesa e dizer, olha, gente, estou pedindo para vocês votarem em mim porque a gestão vai ser profissional. Não, isso é obrigação. É que nem político que fala assim, olha, eu sou um cara honesto. Não, espera um pouquinho, todo mundo tem que ser honesto. Todo mundo. Gestão profissional tem que haver em qualquer lugar. E o Marcelo Teixeira, lá na faculdade dele, na universidade dele, onde ele é reitor, ele trabalha profissionalmente, porque é dele. Porque se ele for trabalhar de qualquer jeito, aquilo lá pode, pumba, desmoronar. Então, quando o Marcelo Teixeira fala que vai fazer uma gestão profissional, isso nada mais é do que obrigação. Agora, não adianta, Marcelo, não adianta você ter boas ideias, boa vontade, se não houver grana. E o Santos não tem dinheiro para isso. O Santos não tem dinheiro para isso. No Brasil hoje, 2 times têm dinheiro. Estão com os caixas tranquilos. A saúde financeira deles é perfeita, está tinindo. Flamengo e Palmeiras. Só, nem o Corinthians, que tem um potencial gigantesco, e olha lá, hein, acho que maior que o do Flamengo em termos de faturamento, porque a sua torcida se concentra, ela é maior na região mais rica do país. Tanto que vocês veem, as rendas do Corinthians, em termos de dinheiro, e do Palmeiras também, são muito maiores que a do Flamengo. Por quê? Porque aqui em São Paulo, você tem condição de cobrar um ingresso, que lá no Rio de Janeiro você não tem condição de cobrar. O dinheiro corre muito mais fácil aqui do que lá, do que no Nordeste. Aqui a grana está presente. Então Palmeiras e Corinthians fazem jogos
para 5, 6 milhões de renda. O Flamengo, que leva mais gente no estádio, faz jogos para 3 milhões. Porque se ele colocar o preço do ingresso no mesmo valor que Corinthians e Palmeiras colocam, ele não vai conseguir encher o estádio. Então, Palmeiras tem condições para isso. O Flamengo tem condições para isso. O Corinthians tem condições, mas é muito mal administrado. Muito mal administrado. O Santos não tem. Com o tamanho dele e aonde ele se localiza, o Santos não tem condições de fazer o estádio ou caminhar com as próprias pernas, hoje em dia, para acompanhar a evolução do futebol. O que é a evolução do futebol? Estruturas moderníssimas, estádios grandes, times competitivos. O Santos não tem dinheiro para isso. Por melhor que seja a gestão. Não tem. Você precisa de uma injeção financeira de outras pessoas. Ah, senhor Mani, mas e se o Marcelo Teixeira ou qualquer outro presidente conseguiu o aporte do dinheiro, não sei o que lá? Bom, pode acontecer? Pode. Você acha que é possível, senhor Mani? Não acho. Que é viável? Não acho, perdão. Não acho. Não acho. Eu não acho que alguém vai pegar 2 bilhões de reais, embora seja um dinheiro que faça cócega no bolso dos árabes, e vai dar na mão do Marcelo Teixeira, ou na mão de outro presidente que for. Porque por menor que seja o dinheiro, e não é pouca coisa, certo? Mas para eles não é muita coisa, é dinheiro deles. É dinheiro deles. Eu tenho amigos que resistem, que são ricos, que resistem em pagar a conta num restaurante, ou num bar, ou numa pizzaria, de todo mundo. Tenho amigos, os caras são riquíssimos. Na hora que vem a conta que ficou lá, sei lá, R$1.000, sei lá, dando um exemplo, R$1.000. R$1.000 para nós, para mim, para vocês, pô, é uma puta grana. Para esses caras que eu conheço, não vou citar nome, óbvio, não é nada. Mas quando vem a conta, o cara não fala assim, deixa que eu pago. Ele fala assim, divide. Vamos dividir. Ué, vamos dividir, ué. Eu sei o valor do meu dinheiro. Eu sei como eu dou um duro danado para conseguir essa grana. Então, por mais que haja esse dinheiro, jamais alguém vai pegar o dinheiro e entregar na mão de uma outra pessoa para administrar. 400 milhões de dólares, por exemplo. Entendeu? Então, por isso que se não se transformar numa SAF, não tem jeito. E repito a informação do começo. O que essas 2 pessoas me disseram é isso. Que é desejo, não é que é desejo, o Neymar e o pai dele condicionam a permanência do jogador no Santos à transformação da agremiação em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Acabando com esse modelo associativo, que a gente sabe muito bem que é um modelo falido. Não tem jeito. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? E qualquer novidade eu volto aqui. Nos falamos.